como igreja, o Senhor fica feliz. Então, nós vimos essa igreja agindo como a igreja deve ser. E nós louvamos a Deus por isso. Agradecemos muito a Deus por poder usar o seu corpo para agir da forma que Ele agiu. E há muitas outras coisas para serem feitas, né? A partir dessas ações. Muito bem, queridos. Nós falamos que vamos começar uma nova série de mensagens a respeito da crise. Todos nós somos acometidos por crises. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de crise. Nós muitas vezes chamamos esses tempos de vacas magras, uma expressão bíblica lá em Gênesis 41. Você pode abrir a sua Bíblia no Gênesis 41. Nós vamos orar no final, mas a nossa oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração, derrame da sua presença e abra o seu coração para ouvir essa palavra. Conserve a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 41. Mas o fato é que nós, quando estamos passando por algum tipo de situação difícil, e principalmente na questão econômica, nós chamamos de tempos de vacas magras. E quando ela se estende durante um bom tempo, como nós estamos ouvindo e tentando entender esse momento. Então, se nós não aprendemos a lidar com as crises, nós vamos sofrer e fazer gente sofrer. Porque quando nós não sabemos lidar com elas, nós atingimos outras pessoas também. Por exemplo, se a gente não sabe lidar muito com o tempo, alguém que não sabe lidar com o tempo vai trazer crise para aqueles que estão à sua volta. Alguém que não sabe lidar com o dinheiro, gasta mais do que ganha, vai pôr não só a sua vida, mas também aqueles que estão à sua volta, os seus familiares, em crise. Então, saber lidar com essa situação de vacas magras nesse tempo é fundamental, é importantíssimo. E a Bíblia tem estratégias muito interessantes como nós podemos lidar com isso. Crise da falta de dinheiro, crise em relacionamentos, enfim, a gente precisa saber lidar com esse tempo. Duas coisas acontecem quando a crise chega. A primeira coisa é a escassez. Falta água, falta luz, falta comida, falta comprador, a bolsa cai, o mercado fica agitado, desaquecimento nas vendas, falta dinheiro, falta crédito. E outra coisa são os escândalos que aparecem nesse tempo. Corrupção, o mercado então reage negativamente, afeta os negócios, enfim, afeta a produção. E a gente recebe, de alguma forma, os efeitos da crise. Se o Brasil está em crise, se o mundo está em crise, nós estamos em crise. E nós precisamos saber lidar para passar bem esse tempo de crise. E a primeira série dessas mensagens que nós vamos falar é dizer que existe sempre uma luz no fim do túnel. Sempre vai existir. E a Bíblia quer indicar e quer nos mostrar que existe aí uma luz no fim desse túnel, dessa crise. No risco que nós cometemos no tempo de vacas magras, é a gente focar no problema, é a gente ficar no escuro, é a gente olhar só a situação de forma negativa, como o Tiagão ministrou aqui agora há pouco. É a gente ficar localizando a situação da crise e não tendo reação para sair para a luz. Então esse é o grande problema quando nós passamos por alguma crise, seja ela de qual for, não só econômica, uma crise pessoal, nós focarmos no problema, na situação e não buscarmos respostas.
Albert Einstein disse uma frase interessante: os problemas significativos que enfrentamos, eles não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando a criamos. Muitas das crises nós criamos e tentamos solucioná-las. E quando nós enfrentamos um outro tipo de crise, nós tentamos resolver da mesma forma. E nós precisamos reagir. Então as decisões, as atitudes que nós tomamos ao longo da vida, elas geram crises. Um casal que não se comunica bem vai gerar crises. Uma criança que não é bem educada, não é nos moldes bíblicos educada, o que vai acometer? Os pais vão colher consequências dessa situação e gerar crises nessa criança no futuro. Então a gente lida com algumas crises na vida da gente e nós precisamos resolvê-la. Para cada uma tem uma direção, uma situação. E eu queria trazer aqui um problema para mostrar que nós não podemos lidar com ela de qualquer forma. Por exemplo, tem um testezinho para você fazer, talvez você já fez, mas há um testezinho muito simples e um problema para resolver. Então lá está o teste: sem remover a ponta do lápis do papel ou ali na tela, que você vai desenhar com o dedo, sem repetir o trajeto, ligue os 9 pontos com 4 linhas retas. Tente resolver aí. Você pegar lá, tentar resolver, trazer para cá, vai faltar uma linha. Se você trazer para cá, também vai faltar. Bom, se a gente analisa apenas olhando assim e não buscar algo fora daquilo que nós queremos resolver, somos acostumados a resolver o problema analisando dessa forma. Eu não disse nada para você, no teste, não diz nada para você criar novos pontos. Então vamos criar mais 2 novos pontos, que vão nos ajudar a ligar aí os pontos. Com 2 novos pontos, nós vamos conseguir atingir a nossa meta. Ok? Em tempos de crises, nós precisamos buscar soluções diferentes daquelas que nós estamos normalmente acostumados a ter. Se a gente pensar de uma forma em que todos estão nos dando como direção, nós vamos poder muitas vezes, cometer erros, vamos passar por erros. A Bíblia tem direções, soluções para nós sairmos dessas crises. Falando em vacas magras, de crises, nós lembramos logo da figura de José, por isso que pedi para você abrir em Gênesis 41. A expressão vacas magras é desse texto, né? É um texto bíblico, falando de José. A história é bem curta, eu vou contar aqui, porque nós vamos começar já em José, diante do faraó. O José era filho de Jacó com outros irmãos, né? Muitos irmãos. Ele era muito especial para o seu pai, e Israel, ele disse que era muito especial, e o José, por ciúmes, foi vendido pelos irmãos para uma caravana que ia para o Egito. E ele então, aconteceram muitas histórias com ele, e num dado momento, depois de muitos anos, ele foi parar na corte, diante do faraó. E nós queremos começar a história nessa situação. O faraó teve um sonho espiritual, porque isso incomodou o coração dele, lá no verso 1 ao verso 14. E esse texto fala de uma visão que esse camarada teve, um sonho muito estranho. O sonho dele está lá em Gênesis 41, versos de 1 a 4. 2 anos se passaram, depois eu vou falar sobre esses 2 anos aí, que o texto fala. O dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente,
saíram do rei 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer capim na beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, e o rei acordou. Um sonho terrível, né? Um sonho de vaca de Walking Dead, né? Zumbis, vacas zumbis, né? Vaca em inglês, né? Zumbis comendo outras vacas, terror, né? Já The Walking Dead. E ele teve outro sonho. Ele acordou apavorado, dormiu novamente, e aí teve outro sonho semelhante àquele, agora não com vaca, com espigas, 7 bonitas, maravilhosas, e depois 7 queimadas, feias, e essas 7 feias engoliram essas outras 7 bonitas. Ele acordou porque tinha tido um sonho, e ele ficou tão preocupado porque aquilo realmente incomodou o coração. Não era um sonho normal, ele entendeu que era espiritual. E o que ele fez? Reuniu os adivinhos e os sábios do Egito para interpretar os sonhos. Quem são os adivinhos? Eram os religiosos do Egito, que lidavam com o ocultismo, que lidavam com forças ocultas, com magia, liam nas pedras, liam nas águas, consultavam os mortos. Quem eram os sábios? Porque ele chamou os adivinhos e os sábios. Quem eram os sábios? Eram aqueles que eram cientistas econômicos da época. Eram os cientistas políticos, sociais que existiam no Egito, que faziam uma leitura da situação econômica do Egito. Esse pessoal foi convocado lá para a sala redonda, sala oval, né? Diante do faraó, e ele conta o sonho, essa visão, esse sonho, e há um silêncio mortal, porque esse é um tipo de sonho, é uma charada sem solução. Eles não conseguem a solução do problema. Eles influenciavam eticamente, economicamente, religiosamente, nos negócios do faraó, em todo o Egito, mas eles não tinham uma direção para dar. Eles não tinham os 2 pontos a mais para ligar. Como muitas vezes nós estamos diante de uma crise e nós não sabemos lidar com elas. Nós tentamos aquilo que corre de uma forma corriqueira, nós sempre lidamos, mas elas não têm solução. E nós, até hoje, muitos de nós tomamos as decisões, as resoluções, consultando a TV, os noticiários, a internet, o Google, para nós decidirmos, para acharmos soluções para as nossas crises. Vamos aos livros, vamos pesquisar soluções para lidar com o filho problemático, vamos tentar resolver o nosso problema do orçamento da casa, enfim, há muitas coisas. E o texto diz que o rei contou e eles não tinham uma explicação para dar. Sem alternativa, sem resposta, sem saída, um silêncio mortal estava naquela sala de reunião. Aí, o pessoal que estava servindo o cafezinho, a água na reunião, o copeiro, escutou aquele silêncio e a indagação do rei, do faraó, e lembrou de José. No verso 9 a 13, ele relata que tinha feito uma situação, conheceu o rapaz. Uma certa ocasião, o rei do Egito
ficou bravo com ele, porque ele serviu de uma forma relapsa, e foi preso. Ficou preso, e lá teve contato com José, junto com o padeiro do rei, que também estava preso, e o José interpreta um sonho que eles tiveram, e José dá uma solução a eles, uma interpretação a eles, e aquilo se confirma. E ele diz: olha, esse camarada é bom. Se tem sonho para ser revelado, ele é um cara para isso. Então, o faraó não tinha encontrado solução nos meios normais, nos adivinhos e nos sábios. Ele buscou solução para aquilo que estava fora dos pontos, e mandou trazer então José para perto dele. Lá no verso 14 a 16 fala sobre isso. José foi liberto, foi tratado para estar na presença do faraó, e a primeira coisa que o José fala ao faraó é o seguinte: antes do senhor contar o sonho, eu quero dizer uma coisa: quem interpreta o sonho não sou eu, é Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Quem vai dar a resposta é Deus, não sou eu. Então ele deixa bem claro que ele é um instrumento apenas. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai dar a ele condições para interpretar os sonhos. Então, José se coloca como um instrumento que pode dar a resposta de Deus para a vida e o sonho do faraó. E a gente lê isso aí no capítulo 20, verso 25 a 31, o José dando as explicações. Ele diz: o senhor não teve 2 sonhos, teve um sonho só, 2 vertentes, 7 vacas gordas e 7 espigas gordas, representam 7 anos de muita fartura. E as outras 7 vacas magras e as outras 7 espigas magras são 7 anos de muita, mas muita escassez, problemas, crises. E elas vão comer os anos de muita fartura. Então ele dá um conselho agora ao faraó, lá no versos 33 e 34. Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. E o rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. E aí eu digo para você o seguinte: a conta não fecha. Tirar 1/5, cadê o nosso professor de economia? Tirar 1/5, Borges, durante 7 anos, supre 7 anos? Supre? Vai faltar. Na conta do lápis não supre. Não é isso, matemáticos? Vou consultar os universitários, é isso? Não bate. E é interessante isso. Por quê? Porque elas falam de uma entrega, de uma dedicação, que nós vamos falar daqui a pouco, que é um princípio. Se a gente tem que tomar decisões para suportar o tempo de vacas magras, é tomar as decisões certas no tempo das vacas gordas, ok? É no tempo das vacas gordas que nós guardamos. A gente tem que tomar as decisões para apertar o cinto, para resolver ou para tentar não ter problema antes que aconteça, não é assim? Mas infelizmente nós somos problemáticos, nós gastamos a gordura, não é isso?
Nós gastamos, sobrou, já vou gastar. Então o conselho de José é a sabedoria de Deus. Nós precisamos aprender a tomar decisões enquanto temos, para no tempo de escassez nós possamos atravessar de uma forma boa a crise. Mas há uma luz no fundo do túnel, porque nós gastamos, nós não temos, ou muitos de nós não temos. Então o rei ouve essa palavra no verso 34. Recolher a quinta parte da colheita durante os 7 anos em que elas foram boas. Não fecha a conta, não é suficiente. Se você economizar 1/5 em 7 anos, não supre os 7 anos de escassez, porque requeria do faraó não uma ação econômica, não uma ação matemática, mas um ato de fé, de que Deus ia dar direção, solução e suprimento. Então, é um exercício fé e obediência. Exercício de fé e obediência. Então, por isso que o texto diz: durante os anos bons estão chegando, esses homens juntarão trigo. E vão fazer isso em todo Israel. E a gente precisa tomar cuidado e economizar no tempo de vacas gordas, para nós não passarmos dificuldades no tempo das vacas magras. Isso fica bem claro, essa é a lição. Esse é um princípio. Mas se nós gastarmos, nós precisamos reagir em fé e obediência. Em todas as circunstâncias. Mas agora de uma forma muito mais viva, de entrega, de confiança de que o Senhor pode suprir todas as coisas. Quando nós lembramos de guardar, nós lembramos daquele camarada que Jesus falou lá no Novo Testamento, que quando um cara teve uma colheita gigantesca, ele disse assim: eu vou fazer o quê? Lembra dessa história que Jesus contou? Vou construir silos grandes, maiores, para quê? Para guardar. E aí então eu vou fazer o quê? Vou descansar. Vou me regalar, né? Como diz o texto. Qual é a diferença da história de José e a história que Jesus contou? Qual é a diferença? O texto explica, está aí. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não. Quem não vai morrer de fome? O povo. E aquele camarada lá que Jesus conta, ele mesmo. A grande diferença está aqui, porque o povo de Deus, os discípulos de Jesus devem ser generosos. O problema do armazenamento, do excedente, não do que Jesus conta, não tinha como objetivo os outros, mas ele mesmo. E a marca do discípulo de Jesus é generosidade. O verdadeiro discípulo tem consciência de que quem cuida do dinheiro dele não é ele, porque toda vez que a gente cuida do nosso dinheiro, a gente peca. É Deus que cuida da gente. Essa é a consciência que nós temos que ter. E todo o dinheiro e todo o recurso que Deus dá a nós, nós precisamos agir com generosidade. É isso que nós precisamos fazer. José não disse assim: olha, Deus está fazendo isso, faraó, para você sobreviver. Mas José disse o quê? Para que o povo não pereça, não morra.
de fome. Então, o tempo das vacas gordas, nós temos que ter sabedoria de ministrar e sermos generosos. Termos para dar. Esse é um princípio bíblico. Esse é um princípio bíblico. O conselho de José agradou o rei e os funcionários do rei. E eles se curvaram diante da orientação de Deus. Sabe, irmãos, esse é o problema nosso. O evangelho chegou a nós e nós gostamos do evangelho. Aquele evangelho que diz assim: Jesus salva, Jesus me libertou do inferno, Jesus redimiu os meus pecados, ou seja, Ele pagou a dívida do meu pecado. Tudo isso é verdade. Mas nos esquecemos do senhorio de Jesus. Jesus é Senhor e tem que ser Senhor, e nós temos que reclinar diante dele. Reclinar diante dele significa colocá-lo como dono da nossa vida, como dono dos nossos recursos, como dono das nossas finanças também, como dono da nossa casa, como dono dos nossos filhos, como dono dos nossos negócios, como dono do nosso emprego, que nós precisamos prestar conta ao nosso patrão. Então, quando nós entendemos isso, nós nos inclinamos diante de Deus e Deus supre as nossas necessidades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós não escutamos Deus no tempo das vacas magras, nós sofremos em decorrência da falta de ouvir a Deus. E quando nós não ouvimos Deus, não somente nós sofremos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando os valores e os princípios de Deus não são ouvidos, nós sofremos, e todos aqueles que estão ao nosso redor. Dízimo é um princípio, e nós precisamos ser dizimistas. Se nós não somos dizimistas, não só nós sofremos, mas aqueles que estão ao nosso redor. Obedecer a Deus é um princípio. Se nós somos desobedientes a Deus, não só nós obedecemos, mas aqueles que estão ao nosso redor. É um princípio. Então, a gente não tem que só se emocionar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são emocionais, sim, são, nos faz chorar. Eu choro, você chora. Mas a gente precisa não somente, simplesmente concordar. Que legal, muito bom, bacana. Mas nós precisamos obedecer. Sem obediência, meu irmão, não vai longe. Não adianta. Vai perecer. Então, obedeça. Reflita. Ao longo da vida, nós precisamos entender isso. Que diante das adversidades, nós precisamos ter as convicções no nosso coração firmes. O texto, lá naquele primeiro versículo, diz assim: depois de 2 anos. O fato que aconteceu do José interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, se passaram 2 anos. José ficou mais 2 anos injustamente preso na prisão do Egito. 2 anos a mais preso por conta de um padeiro que não teve coragem de falar quem era José. Mas chegou um momento, ele falou. José poderia nesse tempo e nos demais tempos ser um camarada extremamente rancoroso com Deus, porque ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu anos da sua vida, foi preso injustamente, foi vendido de uma forma injusta, enfim, foi rejeitado pelos irmãos, abandonado pela família. Ele era tudo que alguém poderia imaginar de um cara rancoroso e que odiava Deus. Mas ele, a primeira coisa que foi falar ao faraó é que Deus queria revelar o sonho do faraó a ele.
cara resolvido. Deus. E a gente? Será que a gente, numa mesma condição, a gente continuaria honrando, glorificando a Deus como José fez? Então, às vezes, no momento de crise, de dificuldade, surgem momentos para nós murmurarmos. E nós precisamos ter os princípios da gratidão, da honra, do louvor para o Senhor sempre. E nós precisamos estimular nosso coração para enxergar a luz que o Senhor está nos dando para sairmos da crise. Tinha um monge que foi visitar uma casa, ele viu uma casinha lá em cima, foi lá visitar a família muito bem organizada, e eles não faziam muita coisa, porque eles tinham uma vaquinha, essa vaquinha dava leite para eles, produzia muito leite. Produzia leite, eles bebiam leite, não tinham sede, eles tinham queijo à vontade, produziam tanto que vendiam, era um recurso que eles tinham. Pois bem, um dia o monge viu que aquela família dependia muito daquela vaca e não tinham uma visão para o mundo, ou estavam tão fechados dentro deles que ele resolveu fazer o seguinte: deu um sumiço na vaca. Um sumiço, sumiu com a vaca. Acordou mais cedo e sumiu com a vaca. Quando a família levantou e viu que a vaca tinha ido embora, eles ficaram apavorados. Apavorados. Mas eles tiveram então que sair daquela casa, descer a montanha e ter uma nova visão do mundo e fazer outras coisas. Assim também é quando a crise chega, irmãos. Nós estamos acostumados a viver uma vida. Quando a crise vem, ela tem que nos mover. E nós temos que começar a fazer coisas que nós não fazíamos antes. Então, Deus muitas vezes gera crise no nosso coração para nós enxergarmos uma luz. Porque aquela família começou a fazer coisas melhores e maiores do que simplesmente viver do leite daquela vaquinha. Deus age assim. Muito, muito assim na nossa vida. Ele permite crises para que a gente possa enxergar a luz no fim do túnel. Citei Albert Einstein, vou citar novamente. Diz assim: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. É uma verdade. Então muitos de nós tivemos valores mudados na nossa vida. Você pode comprovar isso no momento de crise. Eu me lembro de muitos momentos de crise na minha vida, e eles foram fundamentais para mudar o meu caráter, ajudar na mudança do meu caráter. Então, nós precisamos ter cuidado com o perigo de nós ouvirmos os conselhos de Deus e continuarmos sobre a orientação dos sábios e dos mágicos do Egito. Irmãos, isso é muito sério. Vou finalizar mostrando agora um vídeo para os irmãos. Esse vídeo fala exatamente sobre isso, da religiosidade, que muitos de nós conhecemos os conselhos de Deus, mas nós vivemos muitas vezes na magia e na orientação dos sábios do Egito. Vamos ouvir esse vídeo.
a história da nossa vida. E depende como nós vamos lidar com ela. Nas decisões que nós tomamos. Elas podem definir a nossa eternidade. Nós valorizamos muitas coisas que são perecíveis. O C.S. Lewis tem uma frase muito interessante: tudo que não é eterno é eternamente inútil. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque temos ouvido muito os adivinhos e os sábios modernos. Se nós não colocarmos o nosso coração em Deus, a nossa esperança no Senhor, em fé e obediência, nós estamos fadados a cair. E cair muitas vezes. Por isso, nessa noite, gostaria que nós orássemos, dedicando a nossa vida ao Senhor, retirando da nossa vida todos os sábios e todos os adivinhos que nós temos consultado, que nós temos muitas vezes formulado como resposta e direção para a nossa vida. E nós nessa noite colocássemos somente o Senhor e reclinássemos diante do Senhor em fé e obediência, porque essa é a luz no fim do túnel. Diante da crise que você possa estar passando, talvez não econômica, talvez um outro tipo de crise, é hora de você se reclinar ao Senhor em obediência e fé e esperar nele a direção para a sua vida. Amém, queridos? Fique em pé. Vamos orar ao Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor. Eu queria orar pela sua vida. Ora para que o Senhor fale ao seu coração e te leve ao entendimento do senhorio de Jesus nessa noite. Ora para que você possa se entregar a Jesus completamente. Ora para que você se posicione diante do Senhor e só diante do Senhor como fundamento da sua vida, como base da sua vida, não tendo outros que possa consultar. Ora para que o Senhor seja o único e a resposta e a luz nesse fim do túnel. Pai bendito, nós oramos nessa noite para que Teu Espírito Santo confirme e fale em cada coração. E a Tua palavra, Senhor, ganhe uma dinâmica profunda, maior, e dê direção para cada um dos Teus filhos, Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Por isso, ó Pai, que ninguém ouse sair daqui sem se reclinar completamente a Tua sabedoria e a Tua direção. Que ninguém ouse, Senhor, sair com outra base a não ser o Senhor. Pai, ora em nome do Senhor Jesus, que essa semana seja abençoada, que possamos agir com amor nas vidas que necessitam também, com generosidade, Senhor, sermos fiéis aos Teus princípios, que são sábios e nos ajudam a andar em segurança. Obrigado por tudo, Senhor, oramos em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe, vão na paz, vão na graça do Senhor.